Fala galera, vamos falar um pouquinho de Brasil e Panamá hoje, coisa rápida, jogo rápido. Ancelotti esperava um jogo protocolar, assim como nós brasileiros, aquele jogo de festa, de se despedir no Maracanã, aquele jogo de colocar 5, 6 num adversário mais fraco tecnicamente, mais limitado de terceiro ou quarto escalão mundial. E parece que tudo foi ao contrário. Parece que o Ancelotti tem mais dúvidas na cabeça depois desse amistoso e no pré-copa agora do que qualquer outra coisa. Então, vamos falar sobre isso aí? Roda a vinheta! Gente, na noite de ontem nós tivemos no Maracanã Brasil 6, Panamá 2. Amistoso da seleção brasileira, jogo protocolar no Maracanã, jogo de festa, Alcione Belo cantando hino, aquela coisa maravilhosa que todo mundo esperava que o Brasil fosse passar o trator em cima do Panamá. Que fosse 90% de posse de bola, 64 finalizações, 5, 6-0. O placar até condiz com um pouco do que a gente imaginava. É um 6-2. Mas não é porque terminou 6 que o jogo foi um amasso nos 90 minutos. E é sobre isso que a gente vai dizer. Vamos começar a falar um pouquinho da escalação do Brasil. Vou pegar a minha colinha aqui. O Brasil que começou com o Alisson, na lateral direita Wesley, a dupla de zaga teve Bremer e Léo Pereira. O Marquinhos e o Magalhães jogaram a final da Liga dos Campeões um dia antes e não estavam com grupo. Na lateral esquerda nós tivemos Alexandro. O meio-campo do Brasil foi formado por Casimiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Na frente, Vini Júnior, Rafinha e o nosso querido Luiz Henrique, LH. Esse time do Brasil, ele iniciou muito rapidamente com um golaço do Vini Júnior, com 58 segundos, né? Clareou e mandou o petardo. E deu a gente a falsa sensação, a falsa impressão de que seria muito fácil. Que seria 5, 6, 7-0 e que seria só uma comemoração. Depois disso, o Panamá ficou melhor no jogo, teve a posse de bola. O Brasil nos primeiros 5 minutos, 6 minutos, deu aquela pressionada que é normal e natural de estar jogando em casa, de estar junto da sua torcida, mas depois o Panamá conseguiu equalizar o jogo e num lance fortuito, numa falta, o Jason Murilo, ele bate a falta, ela desvia e engana o Alisson, né? Ela entra no contrapé do Alisson, vi muita gente falando que o Alisson falhou, que frangou, que é sempre isso. Não acho que foi uma falha do Alisson, inclusive. O pessoal esquece que o Alisson estava mais de 2 meses e meio fora de ação pelo Liverpool, né? Voltou na última rodada da Premier League. E acho que o Ancelotti vai usar esses jogos, esses 2 jogos e o início, né, da Copa para dar um pouquinho de rodagem para o Alisson. Depois do empate, o Panamá continuou, né? Atacou mais, deu trabalho para o Alisson. O Alisson, inclusive, teve que fazer uma defesa difícil no primeiro tempo. No chute do Panamá, teve até um momento que o Panamá esboçava domínio do jogo em cima da seleção brasileira. Pasmem, o Panamá foi melhor no primeiro tempo até os 35, 40 minutos. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, a gente teve o gol do Casimiro, que é um baita de um lance do Vini Júnior, né? Ele recebe do lado esquerdo do campo, clareia para dentro, bate e aí o Casimiro ele cabeceia pro gol. Acho até que se o Casimiro não cabeceasse, o Vini faria o seu segundo gol na partida. Depois isso dá um refresh, né, na torcida brasileira, dá uma acalmada, volta aquele clima de festa, aquela coisa. Mas o Brasil não faz um bom primeiro tempo. Achei o Luiz Henrique muito apagado, achei o Rafinha muito apagado. O Casimiro, ele não teve tanto destaque, acho que é meio óbvio porque o Brasil estava pegando o Panamá e era um jogo mais de criação do que de contenção. Já o Bruno Guimarães, eu esperava mais dele. Esperava mais do Guimarães, que é um dos grandes jogadores da era Ancelotti na seleção brasileira. Eu esperava um pouquinho mais dele. A zaga, o Léo Pereira, eu achei um pouco inseguro. O Alexandre eu achei um pouco lento. Gostei do Wesley no primeiro tempo. Tinha lá as suas descidas, as suas saídas. Eu achei um bom primeiro tempo do Wesley. Acho que o grande nome do primeiro tempo foi o Vini Júnior. Quanto à questão do Alisson, por visão e também por achismo um pouco, creio que o Alisson até fez um bom primeiro tempo, não teve culpa no gol, a bola do Murilo desviou, não dá pra gente, como eu vi muitos torcedores cobrando do Alisson, eu penso de uma maneira diferente. Não dá pra gente cobrar do Alisson algo que ele deveria ter, mas ele não tem porque ele estava lesionado e passou uma boa parte do tempo lesionado.
Aí escutarei muitas pessoas falando: ah, mas você estava lesionado, então para que convocou? Bom, o Neymar estava lesionado e também foi convocado. Acho que é uma questão do Ancelotti conhecer e confiar nos seus jogadores para os 7, 8 jogos que eles terão pela frente para definir quem será campeão ou não. Vem o segundo tempo, e aí vamos para a colinha aqui. A colinha tem que ficar um pouquinho mais perto, né? Porque eu sou cego. Bom, o Brasil teve um combinado com a seleção panamenha de que cada seleção pudesse mudar 11 jogadores. 11. E aí, vamos às mudanças aqui, tá? Mudança número 1, nós tivemos o Alisson saindo para a entrada do Ederson, o Fabinho entrou no lugar do Casemiro, o Ibañez ele entrou no lugar do Wesley, e aí a gente tem o Ryan no lugar do Luiz Henrique, o Endrick entrou, né, no lugar do Rafinha, o Igor Thiago entrou no lugar do Matheus Cunha, no lugar do Vini Júnior, vamos ver aqui quem entrou. No lugar do Vini Júnior entra o Paquetá, o Danilo entrou no lugar do... Olha só, tanta gente aqui, tanta mudança e a gente perdeu o Danilo de vista. Perdemos o Danilo de vista, olha só. O Danilo entrou no lugar do Bruno Guimarães, galera. O Danilo entrou no lugar do Bruno Guimarães. Problemas técnicos, tá? Problemas técnicos. Ainda tô me acostumando à vida nova. O Danilo entrou no lugar do Bruno Guimarães, no lugar do Douglas Santos também teve substituição. Então o Brasil fez as 11 mexidas, as 11 mudanças. E o segundo tempo o Brasil deslanchou. Destaque para o Danilo, que fez um gol, deu assistência. Destaque para o Paquetá, que fez o seu gol, que deu assistência. O Ryan entrou, marcou o 5º gol do Brasil. Tivemos o Igor Thiago, que fez o gol de pênalti também, né, o 4º gol do Brasil, e participou no gol do Ryan. Os reservas, eles mudaram o cenário do jogo. A gente tinha um cenário de jogo em que o Brasil estava sofrendo com o Panamá, e depois, quando você olhava 30 minutos do segundo tempo, já estava 5-1 Brasil, 20 minutos já estava 5-1 Brasil, o Brasil procurando, o Brasil tentando. Gostei muito do que o Danilo e o Paquetá fizeram em campo. Ah, Fernando, mas é o Panamá! É o Panamá e o Rafinha não fez nada. É o Panamá e o Luiz Henrique não conseguiu jogar. O Matheus Cunha também não foi bem. Acho que vai muito do recorte do tempo do jogo, do recorte do adversário. Mas verdade é que nós tivemos uma ótima participação dos reservas do Brasil. Tanto o Danilo quanto o Paquetá. O Igor Thiago acho que também deu essa pulga atrás da orelha, né, para o nosso querido Ancelotti. E talvez, por que não, o Ryan, que foi bem no lance do gol, buscou jogo, foi para cima. Mas a mudança do Brasil, principalmente com o meio de campo ali, que tinha 3 jogadores, eu acho que faz o Ancelotti repensar nesse 4-2-4. Por mais que o Cunha jogue como 10 e ele recue, a gente tem um meio de campo mais com cara de meio. O meio reserva do Brasil tem mais cara de meio do que o meio titular. Você vai ver os reservas, você tem o Fabinho na contenção, você tem Danilo mais solto como um camisa 8, Paquetá flutuando entre um 8 e um 10, e você tem ainda, né, pode ser o Ryan, pode ser o Igor Thiago, fez isso ontem também, pode ser o Endrick, e aí a gente vê quem que faz esse papel, de às vezes vir buscar e descer como um 10 para soltar o Paquetá. Às vezes era o Igor Thiago, ele recuava um pouco para dar o auxílio ali no Paquetá, e o Paquetá ia para frente e descia. Gostei muito do jogo da seleção no segundo tempo e acho que isso gerou mais dúvidas no Ancelotti. E aí, como que eu começo a Copa? Eu vou focar no meio de campo mais forte? Eu vou focar no 4-2-4? Eu ainda não sei, não consigo perceber o que o Ancelotti quer. Tá? Ainda não consigo perceber o que o Ancelotti quer, se vai ser esse 4-2-4 ou 4-3-3. Verdade seja dita, e verdade única é que o Brasil sofreu para o Panamá com os seus titulares, sofreu, e o segundo tempo, com os seus reservas, o Brasil se soltou e conseguiu um ótimo jogo. Tá? Tivemos um 6-1 do Brasil no final, acho que o Panamá, acho que foi o Harvey
O Panamá acertou um tirambaço, fez o segundo gol. Escutei muita gente falando assim, Fernando, mas tomar 2 gols do Panamá, gente, acho muito normal, até porque é o pré-copa, a gente tá 12, 11 dias da Copa do Mundo, ninguém vai colocar o pé em dividida, ninguém vai alterar o nível de jogo, o nível de enfrentamento contra adversários tão fáceis, né, de fácil acesso como o Panamá, como a Argentina teve com a Mauritânia esses tempos atrás, né? Que são preparações para a Copa. Ninguém se prepara para a Copa enfrentando uma França, uma Espanha, uma Noruega. Não, a gente se prepara com o que tem. Próximo amistoso do Brasil é contra o Egito, nesse próximo sábado. E aí, depois disso, só o início da Copa. Quero muito ver o que o Ancelotti vai fazer, como que ele vai rodar, quem que ele vai dar oportunidade. Mas não ficarei surpreso se nomes como Danilo, Paquetá e quem sabe o Igor Thiago aparecerem entre os titulares. Não ficarei surpreso. O próprio Ancelotti, ao ser questionado na sua coletiva de imprensa, né, ele meio que tirou um pouco do Neymar, né? Todo mundo fala de Neymar aqui, Neymar ali, Neymar aqui, Neymar ali. Ele meio que tirou um pouco do Neymar e voltou exatamente para essa dúvida, né, que ele vai passar a ter com os reservas, ou seja, a gente que trabalha do esporte vai ter pauta a semana inteira para falar, né? E o italiano é enjoado, é inteligente, sabe que o assunto Neymar rende pano para manga, tirou o Ney de foco, deixou em foco só a seleção, e a gente que conspire, a gente que pense, a gente que vá atrás de entender o que vai acontecer para essa seleção. Ainda não tá pronta? Ainda vejo que não tá pronta, mas dá pra gente sonhar. Isso é o que dá pra gente sonhar. Gente, meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista por hoje, edição mais curta, tá bom? Uma ótima segunda-feira pra cada um de vocês. Quem chegou até aqui, curta e comenta o vídeo. Quem já é inscrito no canal apenas, e quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações e principalmente vai no vídeo das camisas, comenta, curta, compartilha, porque vai ter sorteio nesse próximo domingo, beleza? Uma ótima segunda-feira e tchau!